Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Nossa, deixa eu começar o programa já tirando o crachá aqui, senão eu vou receber. Tomar bronca, hein, Vou cara? tomar bronca no primeiro dia da semana e eu não quero isso, não. Pelo amor de Deus. A nossa sargento aqui vai me dar uma bronca. Deixa eu já mostrar que eu tirei, tá? Aliás, que fria Campinas, hein, gente? Gelado um negócio hoje, pra vocês, hein? E pra acordar de manhã? Pelo amor de Deus, tá mais gelado que o coração do Carlão. Aliás, Carlão hoje vai fazer um programa em ritmo de despedida, né? Por causa daquele áudio lá, Bolacha. Valentim. Pessoal da verdade. CBN BH que vai falar agora. Valentim. Ô, Valentim. Ai, Valentim. Situação na macaca, hein, nesse momento. Foi embora, Carlão. Ainda não, né? Mas A mala já tá na porta. Já é questão de tempo, né, Léo? Boa tarde a você, boa tarde, Fábio Scheibe. Esse momento triste, né, que vive a Ponte, justamente no dia do seu aniversário, convivendo com saídas, né? Parece aquele programa da Astrid Fontinelli na Multishow, mas só que é só saídas, né? E Jean Dias já foi, Maguinho também já foi, e Alberto Valentim acho que é o próximo a deixar aí Os pilares, né? a barca Pilares. Ponte Preta. Isso aí. E como é bater com luva de pelica que fala? Não sei o nome, não sei não. A Leila deu uma no Corinthians Hoje, né, na Velho. entrevista. Como que veio a Leila, Carlão? Mas foi eliminado, né? Foi. Mas deu uma. Olha isso aqui, ô Chaive. Verbalmente, todos estão de acordo com o fair play financeiro. Mas o que ninguém tem coragem de dizer é que o correto é comprar e não pagar. Eu quero saber na prática, porque o Palmeiras contrata e paga. É mais ou menos o que o presidente do Cuiabá já falava no passado, né? Quando... Paulada, hein, velho? Leila foi direto agora, deve estar com resquício ainda da eliminação, Cara, mas... e o Corinthians anuncia o Vitinho. Como assim? É engraçado, Não sei como funciona é só o futebol que Mas permite o esse tipo de Atlético coisa, né? presidente Impeachmentado. O Atlético Mineiro não estava também anunciando, devendo salário, anunciando o jogador? É um mundo à parte, né? É uma chega bolha a conta realmente, uma hora? né? Então, chega a conta, mas tudo bem, tudo bem pro torcedor, nada bem, né? Mas ela chega a conta esportiva, mas e pra quem teve a irresponsabilidade de aí não contratar, de chega. gastar o que não Não tem? chega. Aí não chega. É aquela discussão que a gente teve, Carlão. A partir do momento que começar a punir o presidente que faz a contratação, É SAF, quem Acabou. é dono. Quem é dono vai Por pagar. exemplo, o Cruzeiro, eu tenho certeza que os Perrella, por tudo que eles fizeram no Cruzeiro, eu tenho certeza que eles não pagaram. E ganharam um monte de título, mas quebraram o clube, né? Quebraram o clube. E quem tá assim também, caminhando pra isso, é o John Textor no Botafogo, né? Também, Nossa, agora. essa é uma incógnita, né? Ninguém sabe. É muito Ninguém estranho. sabe o que tá acontecendo, o time não sentiu nada desses bastidores, mas o que vem pela frente, segundo todos os especialistas dizem aí, é que o bicho vai pegar pro lado E do aí Botafogo. é perigoso, né? né? Porque, por exemplo, qual que é tudo bem que o Textor já está há algum tempo aqui, mas qual que é a relação do Textor emocional com o Botafogo? Nenhuma, se tiver que ir embora amanhã, ele pega as coisas e vai embora. Esse é o problema, então. Ele vai, pega as coisas dele, vai embora aliás, e é o clube. ele tá até impedido de ser o CEO na própria empresa que é Então. dele. Foi Por irresponsabilidades. mandado embora do Lyon já. É perigoso. Ai. Vamos falar bastante porque Valentim. Aniversário da macaca hoje, né? E eu ia começar o programa falando qual o jogo épico pra você, Ponte Pretano. Qual o jogo que te marcou? Carlão já olhou pra mim querendo responder. Calma, tô calma, quietinho, não. calma. Eu tô falando Ponte Pretano, Carlão. Até onde eu sei, você não é. Você é intruso nisso daí. Pra mim foi aquela vitória contra o São Paulo na semifinal da Copa Sul-Americana no Morumbi. Contra o que depois perdeu pra mim, então foi o jogo contra o Lanús. Nossa, tá difícil. A volta. Apesar que contra o Lanús no Pacaembu não teve a vitória, mas tudo que envolveu Felipe a partida. Bastos. Mas foi eu algo falei a volta. histórico. A volta. A volta lá no Fortaleza. na Argentina 2-0, né? Pô, mas na segunda-feira já pode? Dá uma olhada aqui, Chaime, no que o cara me mandou. Já, cara. Caramba, velho, ouvindo Latinha a CBN. amarela, hein? É aquela que termina com pá, sabe? Campos do Jordão. Rapaz Estilo do Campos do Jordão. céu, velho. O cara. Deixa eu ver quem que é esse infeliz que tá tomando uma em plena segunda-feira e não chamou nós. É o Luiz, bugrino, ó. Luizão. Será que ele é advogado? Porque hoje é dia de advogado também. Hoje Era é o dia do famoso dia da advogado. pendura, né? Não existe mais, mas antes o pessoal fazia. Lembra do dia da pendura? Como que era, cara? Não. Nossa. Não sabia como que era? Não sabia. Os advogados vão num restaurante É. no dia 11 de agosto, comem à vontade, ficam à Olha vontade. aí.
na hora de pagar a conta, sobem e vão embora, pendura. Que delícia. Hoje em hein? dia os caras seriam... hoje fariam facada, Tem a bala na polícia orelha. esperando os caras já. Hein? Mas na segunda-feira, Luiz, pelo amor de Deus, hein? Não chamou nós, isso que é o mais grave. Deve estar de férias. Guarda umas 3 só, porque segunda nós temos que ir devagar, hein? Até porque o final de semana... sempre Dia dos Pais, né, Carlão? rende. O outro ouvinte mandando aqui, olá pessoal, ontem como bom ponte pretano que sou, participei da corrida e peguei na geral o segundo colocado na distância de 10K. Aí. Fiz a minha parte, espero que a nega véia faça dela. Aí, Walter Nicolussi, não vai não, viu? Não vai não, viu? Aliás, ontem foi ontem foi um chá de revelação que teve lá, né? No Moisés Lucarelli, né? Por quê? Antônio Lupe, Caio Maciel. A bancada? Só os pontes pretano na corrida. Chá revelação. Foi um chá revelação ontem, isso sim. Essa foi boa, chá revelação. Aí depois Antônio Lupe, não tenho nada a ver com isso, que não sei o quê. E quem tava lá também era o Cabelo, mas pelo caso do Primavera, né? Ele Depois foi teve só o pra jogo. tomar uma. Então teve o jogo Primavera e 15 lá depois. Chá mas não tem nada a ver com a ponte, né? Ô, Carlão. Oi. Gilson Kleina fora e Valentinha a caminho de Minas, significa? O Gilson Kleina sempre significa na Ponte Preta. Ele e João Brigatti estão concorrendo ali, né? Mas é um personagem sensacional na história da Ponte. Brincadeiras à parte, creio que não, mas, Não, o próximo jogo da Ponte contra o Itabaiana. E pra quem não sabe, tá chegando agora, o Alberto Valentim recebeu uma proposta do América de Minas, time da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso que a gente tá dizendo, esse mesmo. Por isso que a gente tá dizendo que a mala dele já tá prontinha pra ir embora. Você, Carlão de Freitas, no lugar de Alberto Valentim, você iria embora? Iria. Você iria, Chaibe? Iria embora. Tem a questão dos pagamentos, né? Parece que faz 3 meses que a Ponte não paga ele, né, por este cenário, sem salários, tendo que administrar uma crise. Já deu resultado em campo já, né? Então eu profissionalmente, se eu fosse o Alberto, eu iria. Infelizmente, espero que o torcedor me entenda. A missão é dura lá, hein, também. Carlão? Só que é um clube mais estruturado, eu acho que é um clube de uma pressão menor, e o mês lá, pelo que me consta, tem 30 dias, né? E espero que o torcedor me entenda. O futebol de hoje acabou essa coisa de amor à camisa, isso não existe mais. O futebol já é muito profissional. E a Ponte, infelizmente, não tem feito um bom trabalho. Não tem. Né? Então, aí ela se o Valentim ficar, por exemplo, chega no quadrangular e tudo mais, com essas condições que não tá recebendo em dia, eliminado no quadrangular, a torcida vai pra cima dele como se o cara tivesse culpa também. O cara tá aí sem receber e tudo mais, fazendo o trabalho dele, mas ao mesmo tempo não é que não pode ser cobrado, não é isso, mas vai ser cobrado se o cara tá bem financeiramente, feliz financeiramente, né? Complica a vida do cara. Vamos monitorar essa situação. O Valentim não tem multa não, né, Carlão? Não, terminando, recebendo proposta, e até por todo o cenário, né, Léo? É muito difícil. Olha o ouvinte aqui falando que é aniversário de Tatuí hoje. Tatuí do lado de Sorocaba, né? Tatuí, sim. Já fiz jogo em Tatuí, uma Copa São Paulo, Guarani Paraná Clube. Mandou 199 anos. Aí, Tatuí. Que legal, falta 1 para 200 e ele é santista e o nosso Santos, hein? Beleza, hein? Meu Peixão é outro nível. O domingo foi sensacional. Tá pensando o quê? A gente vai lá e atropela os mineiros. Mas deu uma ajudinha também o Wilton Pereira, hein? Não, o Cássio saiu falando. Sabe o que eu acho que eu acho essa vida engraçada? O Cássio reclamar de arbitragem. Bem o Cássio. Cássio! E o Guilherme já deu o recado. Vitória que muda a chave do Santos no Brasileirão. Imagina o Morumbi domingo, 4 da tarde contra o Vasco. Certeza, lotado. Você vai, Léo? Eu vou. Vou porque meu time, legal. né? Boa tarde, que dó da Ponte Preta, tudo acontecendo, espero que piore. Eita! Bugrino. Ele gosta. O ouvinte aqui é o Carlos Augusto. Aliás, o Bugrino no sábado O dia da pendura feito pros calouros da Faculdade de Direito, Chaibe. O ouvinte está dizendo que foi feito também para os calouros que não tinham condições de comer. Então. Mandou aqui o ouvinte do Jardim Itatiaia. Não pagava, Itatiaia, né? Itatiaia ali por trás do Carlos Lourenço. Cara? Pega John Boy? Não, pega aqui, perto do edifício Ana Paula ali. Mais pra frente. Mas hoje em dia não acontece mais pendura, né? Não tem como. Os dias atuais com muitas câmeras, né? Muito difícil. Tempo de molecada que fazia isso, né? Ia pra noite, passava no trailer, pegava o lanche. Tem gente que quer fazer pendura em estabelecimento proibido. Aí não dá. Daí... Aí vira notícia. Cuidado, depois na CBN. É muito perigoso, inclusive. Não dá, né? Não dá. Bom, 4h16, o comando técnico é do Bolacha. Voltou, Bolacha? Deixou a gente. Ô, Bolachinha, fez falta, hein, cara? Por onde você andava, Bolacha? Foi fazer uma estadia no CBN Campinas e agora tá de volta
ao lado da nossa general ali, né? Ela é brava. Sammy Deep. Sammy Deep cuidando do streaming. Vamos juntos até às 5 horas da tarde aqui no Arena CBN, ó. Palmeiras ganhou. Corinthians Hoje vai ganhar? Santos ganhou. Ganhou. São Paulo Ganhou. Bragantino. 7ª Perdeu. derrota consecutiva do Bragantino. Campeonato Paulista, né? Mirassol perdeu do Flamengo também. Mirassol, aliás, o Mirassol tá jogando, hein, gente? Tá. É que o Flamengo tem uma infinidade de talentos. Aliás, o Felipe Luiz deu o tom de que o Flamengo vai começar a liberar jogador, hein? Fica muito. Tem muita gente lá, né? Muita cobra, né? Tem muita Cobra gente. picando cobra, né? Toda hora, Mas o Flamengo no brasileiro aí, eu acho que daqui a pouquinho vai dar uma distanciada boa, né? Eu acho que o Flamengo leva o brasileiro, sim. também acho. Tem muito elenco, né? Também acho. Acho que o Flamengo fica com o Brasileirão e, claro, competição de mata-mata ele treme um pouco, mas tem elenco pra ganhar mais do que o brasileiro. Tem elenco pra ganhar uma Libertadores aí. O Flamengo tá muito bem. Aliás, Libertadores que já começa amanhã, hein? Libertadores tem o Oitavas Tricolor, de já final. embarcou pra Colômbia. Amanhã tem o Tricolor, depois tem o Palmeiras e o Corinthians tá onde? Opa, o Corinthians tá lá em Caxias do Sul pro Brasileirão. Independente do sofá. E esperando o sorteio. Amanhã, Fábio Chay, você que adora o Amanhã, sorteio. 11h30 da manhã, sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Boa. Como diria Marco Arizo, qual o sorteio? Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. O Corinthians, que hoje faz um jogão de Série B, né? Nossa. Corinthians e Juventude, Olha, 8 imagina da noite a lá. temperatura. A Sandra Nossa. mandou aqui, 4 graus na hora do almoço estava. Lá em do Sul. Caxias? Na hora do almoço, Tá aquele maluco. sol do meio-dia Aquele e tal. capelete gostoso, hein? Meu Deus Depois do céu. jogo, aquele galetinho. Tá maluco, velho. O jogo é 8, Chay. Termina às 10 da noite, Então, velho. Alfredo Certa Jaconi, feita, né? coleguinhas Vou. da imprensa tiveram que tomar um. Não tinha como. Lá em meio à Caxias? transmissão, tiveram que tomar um rabinho de galo, porque senão não Você dá tava certo. incluso nessa? Não, mas há muitos coleguinhas. Mas não gostaria. teve jeito. Não teve jeito. E descobri, então. Então é por isso que você toma um de vez em quando no meio da transmissão, é pelo frio. Rapaz, eu falo pra você, Moisés Lucarelli, brinco de ouro, é difícil. Sábado tava hein? assim lá, né? Nossa, mãe. Tava gelado? Tava gelado o brincão. Começou a Arena CBN, você Ponte Pretano, manda aí o jogo que você guarda na memória como um jogo inesquecível nestes 125 anos, Carlão. Nega véia, 25 125 anos, o segundo time mais antigo do Brasil, Eita. segundo o Carlão de Freitas, hein? Arena CBN. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Café Orfeu. Beba dessa arte. Arena CBN. Quatro horas e 20 minutos de volta com o nosso Arena CBN 4h20, tarde de segunda-feira, 11 de agosto, hein? O ouvinte mandou aqui o Wagner de Hortolândia. São dois, infelizmente o de 2001 e o jogo contra o São Paulo no Majestoso, que o Piá sofreu uma falta, mas o PC marcou o pênalti contra a Ponte. Brasileirão de Parabéns, 99, nega véia. né, se não me engano. E Brasileirão de o- 99. E esse jogo de 2001 é aquela que perde Botafogo, né? Semifinal no Moisés Lucarelli. Botafogo faz a final contra o Corinthians em 2001. A Ponte Preta eliminada depois de empatar o jogo, que ele foi 3-3, né? O primeiro Foi. jogo também. Foi bonito, mas, né? O ouvinte está perguntando aqui como está a questão do jogo Anápolis e Guarani. Tem algum resultado referente à representação?
o Valdir de Cosmópolis, é aquela representação, né, que o Guarani fez devido aos erros de arbitragem. 12 né? jogadores em campo durante um tempo, lembra que o jogador não foi substituído, acabou ficando em campo também, mas... Acho que não virou nada isso, hein? Ah, não vai virar nada, né? Não vira nada porque você mesmo falou que não tinha interferido na situação também, apesar de ser um lance de escanteio, o jogador estava na área também, E agora o julgamento deve acontecer até o final do mês, porque no final do mês acaba a primeira fase, depois disso complica, né? Virou alguma coisa, Carlão? Do qual? Guarani e Anápolis? Não, por Jogador a enquanto. mais, né? Lembro, toda a confusão. O Guarani tomou o gol com 12 jogadores, mas, aliás, até o assunto, né? Foi meio que acalmando. Mas o Guarani tem que dar as mãos pro Sam, porque no jogo contra o Ipiranga aí também, no último minuto ali. Aliás, foi um tema polêmico, né? Porque na Série C não tem VAR, o árbitro, a bola pegou na mão realmente do jogador do Guarani. Agora, é aquela coisa, ultimamente... Se tivesse VAR, o cara daria. Então, iria pro VAR, com certeza. Aí, ultimamente, os árbitros não têm dado. Por exemplo, na Copa do Mundo não dava esse tipo de pênalti. Aqui no Brasil, citei até como exemplo Atlético Mineiro e Flamengo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, a bola bate nitidamente na mão do Varela e o árbitro mandou seguir, poderia ter dado pênalti. O do Guarani também poderia, ficou naquela coisa do lance. Mas ontem no Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras e Ceará, o pênalti pro Palmeiras foi quase... É aquela coisa, né, Fabião, que a gente não tem critério, né? Não tem critério. Então, a cada, por exemplo, Atlético Mineiro e Flamengo e Atlético Mineiro, o árbitro não deu. O Guarani não tem o VAR, mas o árbitro não deu. E aí o Palmeiras e Ceará, o árbitro deu. Então depende da cabeça do cara, maluca. né? Mas o que o cidadão lá seria expulso, Carlão? Do qual? Do Anápolis, aquele no primeiro minuto. Sim. Esse seria expulso. Sim. Aquilo que ele fez foi um crime. Eu acho que não é erro de direito, né? Eu acho que essa situação, se o Guarani classificar, não vai dar em nada. E o próprio Guarani, de repente, pode até tirar o pé. Agora, se o Guarani ficar de fora... Mas tem que resolver até o dia 31 de agosto, porque... O ouvinte me mandou um negócio aqui, foi você, Chaibe? O quê? Ele falou assim, Eliel, é normal, quem não torce pra Ponte colocar a música Como é Grande o Meu Amor por Você numa postagem de 125 anos da Macaca? Eu fiz uma declaração pra Ponte também. Mas foi você que colocou isso? Como é grande? Foi mal nessa, o Carlão. Quem que foi, Bolacha? Foi mal nessa, o Carlão. Tem que expor mais, pô. Você declara, cara. É privado o Instagram? Vocês, viu? O Bolacha nas carrapetas, sensacional. Picaretas. Carrapetas. Ô, Carlão, mas pode se abrir, velho. Não tem problema não, é aniversário dela. Hoje é aniversário da Macaca, aniversário da Nega Véia. É claro que o momento não é legal. Comemorar aniversário na Série C também não é nada salutar, mas é um momento, sim, para o torcedor sentir orgulho pelo que representa a Ponte, pelas causas, né, que a Ponte Preta oferece aí para o futebol brasileiro. É muito importante, a democracia racial, a primeira no Brasil. Então tem muito mais orgulho do que tristeza. Claro, hoje tá triste realmente a situação, Série C de brasileiro, né, com todos esses noticiários extracampo, mas de qualquer maneira isso não apaga o que representa a Ponte para o futebol brasileiro. Bom, são 4h24 e os ouvintes estão mandando mensagem pra gente, ó, jogo memorável foi Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão, qual os refletores do estádio apagaram. Faltou luz. Quando ele tinha 17 anos, hoje ele tem 64. Vixe, Maria. Então, na verdade, ele tinha 47 anos? Não, ele tinha 17. Há 47 anos. Há 47 anos, hein? Jogo memorável da Ponte foi segundo jogo de 77 contra o Corinthians, em que a Ponte ganhou. Aquilo sim era um time de respeito. Aliás, a propósito, o Guarani da época também era um ótimo time. O Cláudio de Indaiatuba. Campeão brasileiro em 78. Mandou aqui pra gente. Inclusive vai fazer também aniversário do título do Guarani esses dias, né? Dia 13 de agosto. Isso, dia 13. Guarani 1, Palmeiras 0. O outro ouvinte mandando aqui, a lei do Vampeta prevaleceu no jogo de sábado? Você finge que paga e a gente finge que joga? Não, acho que não. Acho que não também. Botafogo da Paraíba tava empolgado. Mais que frango ainda. Então, eu acho que essa falha do Diogo, isso abate um grupo, porque o Diogo é uma das referências desse time da Ponte, né? E vem cumprindo um papel maravilhoso neste ano de 2025. E a partir do momento que ele toma o gol da maneira que tomou, isso acaba... Tanto é que a Ponte toma o segundo na sequência. Mas antes de tomar o segundo...
Ainda teve um lance dentro da área, podia ter um empate. O Wanderson, sozinho na área, chutou uma bola por cima do gol. Se fosse um atacante ali, marcava o gol de empate da Ponte. Depois de 2-0 é complicado realmente, jogando fora de casa. O jogador de futebol, quando acontece essa situação de salário atrasado, na hora do jogo, na hora da competição... o cara tá lá, o cara já viaja. Agora, o que atrapalha... É o dia a dia. O dia a dia atrapalha demais. A falta de concentração, porque você tá pensando em casa com os problemas. A mulher enchendo sua picole do cara. A escola ligando, financiamento do carro e tal. Aí, o salário. O salário, é isso mesmo. Muito triste a situação da grande nega véia de Campinas, mas infelizmente tanto a Ponte quanto o Guarani não são atrativos para os grandes jogadores e treinadores. Os jogos da Série C são tristes de ver e ainda mais jogar sem salário. E o grande jogo, na visão dele, da história da Ponte foi no Pacaembu, final da Sul-Americana, que na praça de pedágio de Jundiaí o pessoal perguntava onde estavam indo tantas pessoas gritando Ponte Preta. O Everton de Campinas mandou aqui pra gente. E o ouvinte mandou que ele tem 3 jogos, Carlão. Sim. Ponte 2, Corinthians 1 em 77. Ponte 5, Santos 0 em 81. Sim. Ponte 3, Guarani 2 em 81. Esse é o derby do século pro Ponte Pretano, 81 né? Do Grêmio, do Medina. Ponte, né? E foi vice-paulista. Na ocasião, era uma decisão realmente de campeonato e o regulamento determinava. O campeão do primeiro turno iria pra final, já do Paulistão. Então a Ponte ganhou e foi pra final contra o São Paulo. O Wilson do Paranapanema, Carlão, tá dizendo que pra ele foi o derby do Gigena, que ele tava lá. E o jogo contra o Flamengo, 3-1 com gol de letra do Caico. Caico, anos 2000, né? Acho que foi 2000, Copa João Avelange de 2000, Caico fez um gol de letra. O ouvinte mandando aqui, um jogo inesquecível foi em 8 de abril de 73. Eu estava lá no placar do jogo 1-1, tinha 13 anos. Hoje tem contra quem? 65. O Edson mandou pra gente, é verdade, manda contra Edson, quem aí? Manda aí. Tem ouvinte mandando um áudio, Bolachinha, põe no ar. Fala, pessoal da Arena, tudo bem com vocês? André Frajola. Ó o Frajola aí. Rapidinho, jogo inesquecível tem vários, cara, mas 1-1 lá no Pacaembu, pra mim, foi demais, cara. O Carlão gol do também. Felipe Bastos, 30 mil fanáticos ali gritando no Pacaembu. Pra mim, aquele jogo foi fora da curva, assim. Foi. E sobre o Alberto Valentim, cara, ele tá certo. Tá certo. Por mais que ele tenha defendido os atletas aí, não tem jeito. Tá certo. A gente sabe que promessa não enche barriga. Exatamente. Uma hora os caras ficam de saco cheio. E tem que ir mesmo, ver o que é melhor pra eles. Infelizmente, pra Ponte Preta. Beleza? Valeu, um abraço Frajão. pra vocês, meus amigos. Tudo de bom. Obrigado, meu velho. Vai mais um ouvinte aí, pode ir. Boa tarde, amigos. É o seguinte, Guarani, antes do Betuzini, estava sempre entre os 4 melhores. Verdade. Disputando na cabeça o Campeonato Brasileiro lá em cima. E agora? Depois do Betuzini, infelizmente, acabou o Guarani. Aliás... O cidadão lá tem um prejuízo enorme. Fausto de Hortolândia. Fausto, tem opinião. Porque pro Carlão foi um dos melhores presidentes da história do Guarani. Não, mas era bom. Não, eram outros tempos do futebol, né? E o Betuzini, ele fez muita coisa boa pro Guarani, mas também fez coisa ruim, adquiriu uma dívida enorme, talvez respinga até hoje, né? Mas é um cara sensacional, aliás, um ótimo contador de histórias, mas tem aí os seus questionamentos como o cara. Pai do Nenenzinho, que teve com a gente lá em Dayatuba. É pai do seu Nenê, Chay? Pai do seu Nenê, legal. O último brasileiro bom do Guarani foi em 94, né? Assim, que chamou... 94, 96 ainda chegou, mas 94 foi marcante, não? Timaço. Perdeu o Palmeiras na semifinal. Boa tarde, apesar de bugrino, pra mim o jogo inesquecível da Ponte Preta foi aquele que o Birigui entregou e o Guarani perdeu de 3-2, que foi um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida. Legal. Um abraço, Carlos. Obrigado, Carlos. O cara é coerente, o cara é sensato, você viu? Bugrino falando. Fica tranquilo. Fala, meus amigos. Olha de Cabo a Rabo aí, os bairros de Campinas. Boa tarde. Boa tarde também pro Carlão. Boa. Seguinte, eu como nasci em 91, não tem como escolher um outro jogo, senão a terceira rodada do Paulistão de 2003, né? Aquele histórico Ponte e União Barbarense no Majestoso. Numa quarta-feira à noite. Nossa, que delícia. 0-0, caminhava pro final e saiu aquela falta próxima à área. Adrianinho cobrou.
A bola bateu na barreira, foi pra escanteio, o árbitro acabou o jogo. Marquei. Obrigado. Esse foi o marcante pra ele. É muito Ponte Preta isso aí. Devia estar um frio daquele. Porque pra marcar, vou te falar, hein, muito véio? Ponte Preta. Pelo amor de Deus. Jogo inesquecível da macaca pro meu pai, Walter Natali, foi um Ponte Preta e Santos nos anos 80. Olha que a aí. torcida da Ponte fez chover pedra sobre a torcida do Santos. Fábio Natali mandou, hein? Naquele tempo tinha muito. Pancadaria rolando solto. É repórter CBN ou mais um? Então pode pôr mais um. Vai. Põe aí, mano. Boa tarde, pessoal da Arena. E aí? Tudo bem? Boa. Acabamos com a virgindade do Primavera ontem Calma, no estádio velho. Moisés do Careca. Não, né? 2-0. 2-0. Ó. Beleza? Esse É gosta por isso que o nosso amigo não foi trabalhar hoje lá. Esse gosta de uma costela, hein, velho? Gosta. 367 pessoas ontem comparecendo na Moisés do Careca. Quinzão 2-0. Tá no jogo até agora. Vamos. Esse gosta de uma costela assada. Nossa. Opa, pessoal, beleza? Opa. Hoje minha mãe faria 99 anos. Minha mãe era de 11 de agosto de 26. Olha aí. E um jogo legal foi um derby, se eu não me engano, foi em 2020. Foi de manhã e caiu no domingo. Era aniversário da minha mãe, Dia dos Pais, e a Ponte meteu o coco no Guarani. Acho que foi 2019, 2020 tava na pandemia. Foi Matheus Vargas, 2019. Grande abraço, é o Gugu taxista. Valeu, Gugu. Gugu táxi do Gugu, né? Lembra disso? Lembra, o táxi do Gugu. Essa é boa, hein? Repórter CBN. Segunda-feira, 11 de agosto de 2025. O presidente americano Donald Trump citou Brasília como exemplo de capital violenta. Ele apresentou uma tabela em que a cidade brasileira aparece com uma taxa de 13 homicídios para cada 100 mil habitantes. Dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no entanto, mostram que no ano de 2024 foram registrados 7 homicídios a cada 100 mil moradores da capital. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou que vai pedir um relatório sobre o assunto e encaminhar à Embaixada dos Estados Unidos. A fala de Trump ocorreu durante o anúncio de uma investigação federal de segurança de Washington, ou melhor, uma intervenção federal na segurança de Washington. A decisão incluiu o envio de tropas da Guarda Nacional e o controle das demais forças de segurança da capital americana. Segundo o republicano, o objetivo da ação é combater a violência na cidade e retirar do local pessoas em situação de rua e criminosos. A Corregedoria da Câmara dos Deputados recebeu as queixas contra 14 deputados que bloquearam os trabalhos na casa na semana passada. A partir de agora, será aberto um prazo de 48 horas para que o corregedor Diego Coronel se manifeste sobre os pedidos de suspensão e cassação de parlamentares. Entre os deputados que podem ter o mandato suspenso por 6 meses estão o líder do Novo, Marcel Van Harten, e o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, além de outros integrantes do partido como Nicolas Ferreira, Zé Trovão e Júlia Zanata, que levou a filha de 4 meses ao plenário durante a ocupação. O exército de Israel bombardeou a cidade de Gaza horas após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarar que esperava concluir uma nova ofensiva contra o grupo terrorista Hamas na região. Testemunhas disseram que tanques e aviões atacaram 3 subúrbios da cidade, que fica no norte do território palestino. O bombardeio tirou diversas famílias de casa. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h35, informações das estradas com Leandro Lopes. Boa tarde para você, Leandro.
Boa tarde, Eliel. Boa tarde, os ouvintes do Arena. Motorista que trafega pelo trecho da rodovia Dom Pedro I encontra trânsito livre e não há obras ou acidentes registrados no local. Tá? Em Anguera e Bandeirantes, o motorista trafega em boas condições nessa tarde de segunda nos dois sentidos. Ademar Pereira de Barros, Campinas, Mogi, motorista também tem boas condições neste momento. Eliel, estamos aguardando a confirmação de um acidente com vítima fatal, um motociclista na Santos Dumont. Já eu atualizo o nosso ouvinte, ok, Eliel? Perfeito, tomara que tenha sido apenas um acidente sem vítimas fatais aí, mas a gente aguarda essa informação. 4h36. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Arena CBN. Quatro horas e 36 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Hoje é aniversário da Ponte, não é? Sim. E o ouvinte quer tirar uma casquinha do Fábio Scheibe. Vai começar de novo. Ponte 5-1 no Palmeiras com show de Washington. Fala aí, Fábio Scheibe. Tava nessa? Estava nessa? Não tava. Nossa. 5-1, né? 5-1. Coração Valente, época boa da Ponte Preta. Foi. Você tava, Carlão? Ah, claro que tava, né? Criancinha. Acabaram de voltar de Porto Seguro, tava. Direto pro estádio. Trabalhar, né? Era o quê? 2000, né? 2000. Foi 2000. Voltou feliz, hein? Nó. Mas dá saudade da Ponte Preta, assim. Pô, o Palmeiras ia jogar com a Ponte Preta aqui, com o Guarani, era a coisa mais difícil tirar ponta, era aqueles jogos batidos, combativos e tudo mais. Hoje a gente empata, né? Outro dia o Guarani empatou em 0-0, e nós também festejamos, né? Uma festa danada, empatamos com o Palmeiras e tal. Pô, o Guarani antigamente vinha jogar com o Moisés Carelli, com a Ponte. Não, nós de Campinas, né? A gente aqui de Campinas celebrando, empatou com o Palmeiras, Richard Rios chamou atenção e tal, mas, pô, 0-0 com o Palmeiras. E o Guarani cansou de bater no Palmeiras. 96, o único time do Palmeiras que aí você não, Guarani. Bater é um termo muito forte. Cansou de vencer o Palmeiras. Não precisa provocar o Fábio Scheibe, não. Vai devagar também. Bater... Quem bateu ontem foi o Sport, hein? Depois de quase 6 meses, você viu? Rapaz, e o Grêmio, hein, velho? Nossa, e o Grêmio, tava falando com o Fabião. Menezes, cara. Cara, escalação do Grêmio, você não sabe. Um monte de gringo lá que... Estreou o Balbuena gordo ontem, cara. Você viu o tamanho do Balbuena ontem? Carudo, né? Aí não muda nada, né? Não muda nada. O ouvinte que tá olhando a nossa live aqui também. Não, mas o cara é jogador de futebol, velho. Bem pra vocês aí. O Balbuena é a grande solução do Grêmio. O Grêmio que se não abre os olhos aí também, tá com 20 pontos. E diz que ele voltou pro Grêmio pra ficar perto da seleção paraguaia. Não vai Copa ficar, do Mundo. de distância vai ficar. Boa tarde, jogo inesquecível, Guarani 3, São Paulo 3. Ô, amigão, não é do Guarani, hoje é aniversário da Ponte, ô Fausto. Tá vendo, cara? Que isso? Fausto, tem um parceiro meu que chama Fausto Bugrinaço. Do Guarani é no dia 1º de abril. Não é. É 2 de abril. Parceiro seu que... 1º de abril é que é sacanagem. Ô, louco, cara. Parceiro seu que torce pro Guarani não deve ser ele, não, Carlão. É um monte. Não tem. Certamente não tem, Carlão. Boa tarde, amigos da CBN Campinas. Aqui é o João Silva de Hortolândia. É triste a situação do Macaco, jogadores sem receber os vencimentos, mas eles têm que ter consciência, porque eles também são responsáveis pela situação na hora que o clube precisa deles, não correspondem no jogo. Mas acho que isso não tá acontecendo não, viu, ouvinte? O ouvinte mandou aqui, desculpa o desabafo, mas acho que não aconteceu não. Lá em como que é o nome da cidade lá? João Pessoa. Já em João Pessoa foi acidente de percurso mesmo. Acho que a derrota aconteceu mesmo. Agora a preparação, evidentemente, aí tem interferência. A Ponte tem que agradecer os pontos que ela conquistou antes ali, né? Fez a gordura, agora... Até a classificação ficaria comprometida. Tem que agradecer os pontos quando ainda pagava salário. Nossa, nasci em Jundiaí e hoje moro em Campinas. Opa. Jogos inesquecíveis da Ponte eram contra o Paulista, quando o pau cantava feio. Cada guerra. 97 e 2002, tempos que Paulista era grande. É verdade, hein? Nossa, aquele Jair Sintra. Não só o tempo do Et, mas o Paulista, né? Nossa, cada guerra. O ouvinte tá perguntando aqui se o Brigatti já tá ciente que vai assumir o time. Não, calma, velho. Tá sabendo. Calma. Meu aniversário hoje também, 44 anos. A Mara mandou aqui. Parabéns, Mara. 44, hein?
11 de agosto, cara. 11 de agosto. É leão. É leão o signo? Leão, é. Eu não sou bom nesse negócio de signo, Eu também não consigo. Eu só sei o meu. Qual que é o seu? Libra. E o seu, Meu cara? é Sagitário. Ah, igual a mim. Cara. Que bonitinho, vocês combinam, então? Um é ascendente do outro, é isso? É isso. Ah, então tá Que bom. bonitinho. Nossa, que fofura. E o seu, Bolacha? Qual que é, Bolacha? Ah, o Bolacha é de peixe pisciano. Homenagem ao Santos. Fofinho, hein, Bolacha? Bolacha é o nosso grande Bolacha. É o nosso Takahashi, é o bonitinho do ele grupo. é lindo, Falando nisso, você viu o vídeo do Guarani depois? Fazendo fé? Cara, esse japonês é um barato, cara. É sensacional. Nas redes sociais, o Guarani pôs no vestiário, ele, todo mundo abraçando ele. Você imagina que a rapaziada deve brincar com ele, tirar um sarro? Cara, ele é sensacional. Você gostou, Chay? Eu achei muito legal. Minha sobrinha Lara é apaixonada por ele, cara. Minha sobrinha Lara, ela adora os asiáticos. E ela disse que o Takahashi é dorama? Gosta do dorama? Dorama. É igual você, né, Carlão? Você é fã do dorama, né? Eu sou. Gosto sim. Gosta. Tá bom. 4h41. Põe o 20 no ar aí, ô. Boa tarde a todos da CBN. Opa. Aqui é Valmir de Hortolândia. Ô, Valmir. Sem ficar em cima do muro, vocês aí da CBN. Eita. Alguns jogadores da Ponte Preta fez corpo mole sábado ou não? Não. Ou eu estou enganado? Você tá enganado. Pelo que eu conheço do futebol. Não, então você tá conhecendo Um abraço pouco. a todos. Não vem querer colocar um tumulto mais do que já existe na Ponte Preta, não. E quando tava 1-0, era pra ter sido expulso o jogador do Botafogo que fez falta ali, o zagueiro também. Sim. Passou batido Também isso. O cara tinha tomado amarelo, a Ponte podia ter dado isso aí o Carlão não fala, né? O Carlão é... fazer o quê, né? Vai mais um aí, pode mandar pro ar, o Boa Bolacha. tarde, pessoal da Arena, que é o Danilo do Parque da Figueira 1. Olha lá, perto da de Marmoraria de Rodrigues. Opa, já Cara, o Guarani vai classificar, hein? Ó, tô mandando essa mensagem pra vocês pra falar. Guarani vai classificar e vai pegar a Ponte no mata-mata e vai eliminar a Ponte. Não dá. Isso? Não dá pra eliminar, quadrangular. Mas ele pode eliminar. Pode. Chegar no último jogo, a Ponte precisando de uma vitória e ele também. Só que, cara, não seria legal pros dois. Eu também acho. No mesmo grupo. Pros cronistas, então. Não, por causa que a tendência é de dar empate nos dois jogos. Nossa, vai dar briga esses jogos aí. 4h42. Vai mais um aí, Boa tarde, aqui é o Mauro. Opa! Mauro Ponte, aqui da Gera do Campo Grande. Olá, velho. O jogo mais inesquecível foi o jogo do Monga. A Ponte não podia perder logo no início. O Monga chutou umas 3, 4 vezes e através do nosso guerreiro aí, a Ponte não desceu pra Série C. Forte abraço, CBN. Que ano foi Mauro isso, Ponte, da Gera do Campo Eu não entendi. Grande. A Ponte não podia perder, mas a Ponte perdeu. Não entendi nada, velho. O Monga jogou contra o Ituano no jogo do acesso. Jogou. O Ituano foi campeão. A Ponte vice. O Carlão sabe mas de não tudo, é que não né? desceu. Enciclopédia, né? Envolveu... Enfim. O Bugrani sabe bastante, né, Carlão? Meu aniversário, eu já falei, 11 de agosto, dia do advogado e da pendura. Falamos aqui. Aê. Lembro da Ponte em 83, Flamengo 2-1, Zico e Nunes e companhia. Boa tarde, o ouvinte mandou aqui. Hoje é aniversário da Macaquinha, Ponte vai subir mesmo com tantos problemas. Jogo inesquecível pra mim com meu pai foi Guaratinguetá 1, Ponte 2, semi do Paulista em 2008. Tem muita gente que fala desse jogo, viu? Saiu cedo de Campinas, cooler. Não vou nem falar lotado, quem é. Não vou falar porta-mala lotado do carro. Né? Não, deixa aqui, não fala quem é, não. Jogo memorável, mas qual era a marca da cerveja, Carlão? Só pra saber. Na época. 4h44, Brinco de Ouro, quebra do tabu, Guarani 2, Ponte 4. 2002, né? Manuel Fernandes de Engenheiro Coelho. Foi legal, né, Carlão? Foi um jogaço. Este jogo do Monga foi em 86 contra o Americano de Campos do Goitacazes. Mas acho que é mais pra cá, acho que não é 86, não. O Carlão sabe. Acho que é mais pra 89, creio. Tá bom. 88. Tem mais ouvinte, Bolachinha, põe no ar. Pessoal do Arena, aqui é o Marcos Americana. Ô, Marcão. Vou comentar que o jogo inesquecível da Ponte Preta pra mim foi Ponte Preta 2, Juventude 0, no Majestoso. Eu cheguei bem cedo, né? Eu, meus filhos, escolhemos lá o melhor posicionamento, a linha do meio campo, subi 10 degraus e estacionei. Aí é legal. Quando era 10 para as 4, chegou a turma do Bandeirão. Rapaz,
Quando saiu os gols, eu não vi nenhuma comemoração embaixo da bandeira, né? Pra mim foi inesquecível. Nunca mais senta nessa posição. Um abraço pra vocês aí, bom programa. Pô, não tem um negócio chato de você ficar atrás da bandeira, velho. Quem não é de torcida organizada, os caras vão sair, né? Não é que vai pedir, não, por favor, sai não. Sai, se como é que é, Charlie? Não, por favor. Não tem essa resenha, não. De assento para mim. Eu sei, não vou falar o jogo não, mas fui no Allianz, a convite do Allianz outro dia. Aí. Convite do Allianz. Palmeiras e Atlético Mineiro. Então. Não, Palmeiras e Botafogo do Rio. Tava o palco lá, Chaive. Ah, verdade. Aí a mancha fica pra cá, né? Aí o cara chegou cedão, falou, tô bonito aqui pra ver o jogo. Daqui a pouco começa. Me expulsaram de lá. Mas faz parte. 4h45, tem mais resenha, áudio, Bolacha? Daqui a pouco você põe mais. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. A Corrida Integração... A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Oferecimento Colégio Oficina, conhecimento ao infinito e além. Covabra, o supermercado do bem-estar. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Neofórmula, manipulação personalizada, tecnologia avançada. Mr. Mix Sorvetes, o sabor incomparável. Iguatemi Campinas, 45 anos construindo memórias, conquistando gerações. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Campinas se prepara para estrear no Campeonato Paulista, que dá start à temporada 25-26 do voleibol brasileiro. Dia 22 de agosto, primeiro jogo do Vôlei Campinas. Se você estava com saudade, tá chegando a hora, hein? E o Campinas vai encarar muita gente. O Mogi, Praia Grande, Suzano e também o São José, times que estão no estadual. Primeiro jogo do Campinas, o campeonato começa no dia 22, mas o primeiro jogo é no dia 3 de maio contra o Mogi, às 8 da noite. 3 de setembro. Comemore o Dia dos Pais. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais. Em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Ofertas válidas até 11 de agosto. Iga Atacado. Horas e 48 minutos, 3 de setembro, viu, Carlão? 3 de maio. Setembro, maio agora já passou. O ano tá acabando, já o cara falando 3 de setembro. Só 2026. Fala, Eliel, abraço a todos. Boa lembrança, foi Palmeiras 5.0, final do Paulista em 98. Nossa. Paulo Luca de Limeira. Alex Mineiro jogou muito. O jogo mais marcante foi o derby de 2002, virada da Ponte com um gol de Marinho e direito a um show de Basílio. Mandou aqui pra gente o outro ouvinte. Jogo inesquecível 79. Ponte 0 e Guarani Pacaembu. O Adriano mandou. Qual jogo é esse, o Carlão? Não mandou? Esse o Guarani ganhou, 79, e o jogo disputado em São Paulo. O único derby disputado fora, 2-0 Bugre. Boa. Ô, Bolacha, tem mais áudio aí? Boa tarde, Edson de Hortolândia. O Edson. Um jogo inesquecível da Ponte foi no campo lá dos caras lá de baixo. Ah lá, Carlão. Ponte perdendo 2-0. Ah lá. Viramos para 4-2, fomos lá pro Candreva beber Matheus. Foi com a família Freitas, então. Comemorando. Foi lá. Família Freitas não sai de lá. Foi com a família Freitas, certeza. Ainda mais que usou o código, Shine. Os caras lá de baixo. Ó, vamos falar rapidinho dos times da capital. O Palmeiras, resultado para afastar a crise. Mas futebol para manter a crise, vamos ser honestos, né? E detalhe, Vitor Roque e Flaco Lopes jogam juntos, sim.
O Abel reconhecendo o erro que fez na quarta-feira contra o Corinthians, hein? O problema é quando não tiver um dos dois ali também, porque não tem substituto pros dois. Mas o Vitor Roque é uma espécie de ponta de lança. Mas pro Flaco Lopes você coloca uma parede lá, dá certo. Uma espécie de ponta de lança de antigamente, o Vitor Roque. Ele não é o 9-9, né? Não é. Movimenta, né? Movimenta, hoje em dia não é só o cara forte, correndo. Hein? Ele é um atacante chato, né, cara? Pra zagueiro é muito complicado marcar o Vitor Roque, ele não desiste da jogada. Você já percebeu no tamanho da coxa do Vitor Roque? Ele é muito forte, ele é muito forte. De tigre mesmo, né? Coxudo. De tigre, né? Se ele tiver se ele voltar essa amizade ele não mata a bola, ele faz ela dormir na coxa. Ele é fortão. Ele dorme no Allianz todo dia, porque leva o colchão pra lá. Continua, cara. Mas antes do jogo, o Palmeiras estava pressionado justamente por aquele sentimento de repulsa, né, que os caras fizeram, né, cara? 18 mil, Chave, quanto que deu? Não, 27 mil. 27 mil, hein, velho? Mas o que Palmeiras em crise, torcida não vai no estádio. 27 mil, velho. Essa é a diferença. Por causa do sócio-torcedor, né? Sócio-torcedor obriga o cara a ir, né? Porque sobrou de graça, né? Porque tem aquela história de quem é sócio não sei o que lá, vai pegando os ingressos primeiro. E aqueles que pagam mais barato, nesse caso aí, sobrou, né, velho? É por causa do rating, né? Que os caras você vai acumulando pontos pra poder ir nos outros jogos. Exatamente. Também. O cara que deixa de ir acaba não... Esse negócio de hater aí é complicado. Mas o que a gente tá falando mesmo? Não, falar do protesto, né? Coisa ridícula no CT do Palmeiras ali. Os caras perderam o tom das coisas, né, cara? Passando do ponto. Não, mas hoje, não só nessa questão do Palmeiras, mas envolvendo outros clubes também. Sem noção. Hoje tá louco. Os caras jogaram morteiro dentro do CT, do treinamento do Palmeiras. E teve informação privilegiada, Chaib. Mas qual? Porque eles sabiam que os jogadores estavam concentrados lá. Eles concentram o Palmeiras concentra lá. Não, tem dia de jogo que o Abel libera pra que eles concentrem com as famílias e se apresentem no outro dia de manhã. Nesse dia eles estavam todos lá. Então tem informação privilegiada. Tem. Mas os caras, do jeito que são inteligentes, cara, pra fazer essas cena coisas. De guerra, mas são burros pra fazer outras coisas. Bobear, levaram o celular, vão ser pegos igual foram pegos naquela emboscada com os cruzeirenses lá também. E tem imagem hoje em dia, você viu? Os caras saem de capuz e tudo mais, mas o carro fica parado na frente. Não, pega. Se quiser pegar, pega. Se quiser. E a Leila vai pra cima, né, agora. A tia Leila não tá nada feliz. Cara, já pensou, se você tá lá, o cara não tá indo curtir, é um trabalho do cara. Trabalho sério, não é que os caras tão brincando lá. Sabe? Você sabe que eu achei estranho? Na matéria que eu vi do jogo, Carlão, tava escrito assim, o protesto foi organizado pela principal torcida do Palmeiras lá, a Mancha Verde, rompida com o clube. Pô, mas que torcida que torce e rompe com o clube? Eu não consigo entender, velho. Porque hoje virou Não consigo entender. Virou negócio. Rompeu com o clube. Então vai torcer pro São Paulo, pro Corinthians, vai torcer pra eles. Vai torcer pra eles no carnaval. Esses caras de rompida com o clube, tá fazendo o quê lá, Mas véio? esses caras de torcida organizada, ainda mais essas torcidas gigantes, né, como é a Mancha Verde, isso aí virou negócio. O cara não torce o cara da Mancha Verde, ele torce pra Mancha Verde. Não, o cara é palmeirense, mas em primeiro lugar. Isso, em primeiro lugar a torcida. Né? É sinal dos tempos. É igual o Corinthians. O Corinthians, qualquer decisão, ela passa pela Gaviões da Fiel. Qualquer decisão no clube, ela tem que passar pela Gaviões. E diferentemente do Corinthians, do São Paulo e tudo mais, o Palmeiras não tem relação nenhuma. Não sei se é correto ou não isso, mas... Por isso que numa instabilidade, a Mancha Verde, ela cria um clima, porque tudo bem, perdeu pro Corinthians, é doído e tal, mas não é momento pra isso. Também acho. Né? Eu acho que o protesto é válido tal, no dia do jogo, mas não é... Eu não vejo um momento pra crise no Palmeiras, pra afetar um comando do Abel. Mas isso tem muito a ver também com a postura da torcida organizada. Ontem eles não vaiaram o Abel, mas a Leila e o Anderson Barros foram muito vaiados, principalmente com coros pra saída do Anderson Barros. Mas cada vez mais que faz isso, a Leila debocha da cada... Mas entre os torcedores normais, a Leila é quase que unanimidade, não é, Fábio? Até torcedores de outros times. Sim, lógico. Mas a maioria acho que até para torcedores de outros times. A favor. O outro ouvinte mandando aqui, hoje também completa 13 anos... do Ponte Preta, completou 102 anos. Para, velho. Renato Alves, né? Com certeza, pô. Claro, pô. Bom, o resultado do fim de semana foi o do Santos, né, gente? Foi. Que resultado, de virada, Não, aliás, que tempo... passe do Guilherme pro segundo. Pô, o Guilherme fez jogada de Neymar. Guilherme, a bola dormiu, cara. O Brasão, que pegou muito no primeiro tempo. Mais uma vez, o Brasão. Pegou tudo o Brasão, velho. Brasão, que é a revelação do Cruzeiro, né? Cria do Cruzeiro também. Ontem, jogando pela primeira vez no Mineirão, sabia disso?
Ele pelo Cruzeiro não tinha jogado nenhuma vez. Pois é, o meu time tem goleiro, velho. Não é que nem uns times aí que estão indo buscar goleiro do rival. É um cara pra ser preparado aí. Mas a dominada de bola dele quando o Brasil dormiu e depois fez o que fez. Quem diria, né? Primeiro tempo só deu o Cruzeiro. O Neymar perdeu um gol também, mas o Cruzeiro podia ter feito uns 4-0 no primeiro tempo. Não, 4-0 é muita coisa também. Vai 3-0. devagar. Tá pensando que é o Palmeiras? Tá jogando é o Santos, pô. Pois é. E agora tem um jogo contra o Vasco no Morumbi, num ambiente favorável. O Santos tem tudo pra... mas eu falava isso. O Santos não tem time pra ficar na zona de rebaixamento. E o Vascão, hein? O Vasco é um negócio, um caso à parte. Tomou um gol ontem com 38 segundos. Cara, os times nem saíram do vestiário, nem terminou o hino nacional, já tá perdendo. Carlão, e aí vai tudo água abaixo. O treinador, tudo que ele preparou de esquema já foi, velho. Mudou o jogo. Olha, 2 aqui, 3 ali, vamos assim, vamos assim. Aí 38 segundos você toma um gol, velho. Aí vem pressa, vem protesto de torcida, é muito difícil. E o Vasco tá se afundando na zona de rebaixamento. Mas vai cair de novo o Vasco? Não, acho que não. É um dos candidatos aí, viu? Mas o resultado importante pro Santos foi pro moral, né? Porque ele vem de vitória, né? Juventude e Cruzeiro. E agora consegue esse segundo resultado pra não ficar aquela história também assim, né, Carlão? Mas bate em time pequeno, não sei o quê. Venceu bem. Venceu o Cruzeiro, da massa. E agora tem um concorrente direto. E em caso de vitória sobre o Vasco, já não é mais um concorrente direto, porque acho que o Santos muda o patamar. Vai abrir 8 pontos. É o jogo. É o jogo. Bom, lembrando que esse meio de semana a gente vai ter a Libertadores da América e não tem Campeonato Brasileiro, né? Então, São Paulo. Quando que o Santos e o Corinthians jogam? Eu vou perguntar pra sua tia se ela tem a agenda lá do jogo do Santos. Ela deve ter a agenda do jogo do Santos. Pergunta pra ela. Pô, o Corinthians joga hoje, né? Brasileirão. Então. Aí quer encher o saco do Santos. Santos ganhou do Cruzeiro, velho. Vocês não ganharam do Cruzeiro. Ajudou o Palmeiras ainda. Então, e vocês não ganharam do Cruzeiro. Tomaram 2 gols em 5 minutos. Exatamente. Verdade. Entendeu? E aí? O Caio Jorge marcou um golaço ontem que o Wilton... mas tava impedido. Mas é aquele impedimento. Foi falta do... Matheus Pereira. Mas foi falta, não foi falta? Foi falta. Então. Acho que daria... Só que é um anticlímax, né? Nossa, golaço. Tá louco, né? Tem sarcófago aí. Tem sarcófago? É mais uma integração? Integração, que ano 88, a 5ª edição. Vamos assistir então, pra quem tá no YouTube, com imagens. Pra quem tá no rádio, com som. A 5ª etapa, a 5ª prova, né? Isso. Da história da integração, ano de 1988, eu já tinha um aninho. Você correu, Carlão? Já tinha um aninho. Eu tinha 6. Tinha poucos anos. Vamos ver. Cerca de 3.000 atletas de 50 cidades participaram da 5ª Corrida Integração. Na concentração, Avenida Francisco Glicério, o clima era de tranquilidade antes da prova. Cada corredor aproveitava o tempo para um aquecimento à sua maneira. Esse aí entrou no embalo do Michael Jackson. Faltavam poucos minutos para as 4 horas da tarde e foi dada a largada. Os atletas mais bem preparados se destacaram logo no início da prova. Marcos Preterotto, da Funilense de Cosmópolis, liderou os primeiros 1.000 metros. Na Avenida Norte e Sul, a briga pelo primeiro lugar ficou mais forte. Os corredores seguem em frente com o apoio e a vibração das torcidas nas ruas. Os atletas estão completando agora o 5º quilômetro deste percurso da Corrida Integração e disputam a liderança agora os atletas Johnny Regis, da Funilense de Cosmópolis, e Diamantino dos Santos, atleta do São Paulo Futebol Clube, vencedor da Corrida Integração do ano passado. A partir daí, Diamantino dos Santos conseguiu a ponta. Entrou a Avenida Orozimbo Maia 50 metros na frente do segundo colocado, Johnny Regis. Com muita técnica, o atleta do São Paulo Futebol Clube, competindo por Águas da Prata, controlou seu fôlego e foi aumentando a vantagem pelo resto do percurso até vencer os 12 quilômetros da prova. Final de prova. Diamantino é bicampeão da integração com o tempo de 36 minutos e 15 segundos. Joana Dark Jeremias, de Mogi Guaçu, foi a vencedora na categoria feminino. Joana, que venceu a prova em 85, 86 e pegou um 3º lugar ano passado, fez o tempo de 47 minutos e 50 segundos. Os atletas da Funilense Usina Ester de Cosmópolis foram os campeões por equipe no masculino. A Guaínco de Mogi Guaçu foi a equipe campeã no feminino. Bicampeão aqui, eu acho que pra mim, não que eu seja o melhor da região, acho que eu tô bem e esse ano eu devo brigar pelo título na São Silvestre.
corri bem, graças a Deus, fiz um ótimo percurso. E, enfim, corri otimamente bem. Mais uma realização coroada de pleno êxito e um grande incentivo ao esporte, doutor Bonifácio. Para nós é um motivo de satisfação, de muito orgulho mesmo. É uma tradição que se incorpora aos hábitos culturais de Campinas e de toda esta região. Isto para nós é importante continuar nesse trabalho, nessa linha de pensamento. Nogueira, e Mogi Guaçu dominando mais uma vez. É impressionante que o pessoal de Mogi Guaçu ganha. Fundador do Grupo EP, das emissoras pioneiras. E a ganhadora tava descalça, cara. E você viu o ganhador ali, bicampeão. Na 5ª edição já tinha um bicampeão e ele falando, não, eu tô bem, tô tranquilo. E a menina também foi legal, o Carlão lá depois. A menina foi legal que ela falou assim, eu venci otimamente bem. Adorei. Tô descalça, cara. Merece. Quem quiser assistir, depois vai ficar no YouTube do Arena. A Aurozimbo Maia não tinha um prédio, Carlão. Olha só, que legal, hein, velho? Que legal. Assiste lá, quem puder. Vambora, Carlão. Vambora, hoje tem Corinthians. Coringão. E aí, Chaibe? Empate. É óbvio, é óbvio. Verde né? branco. O coração ainda tá sentindo. Branco. 2-0. Sem nenhum tipo de coração. 2-0 pro nosso Juve. Arena